Seja muito bem-vindo ao Entre Ilusões. Hoje nós vamos falar sobre aquele vizinho barulhento. Eu sou Roberto Boaventura e te convido a olhar para essa cena muito comum. Tão comum que quase nunca passa desapercebida. Você chega em casa querendo silêncio, um pouco de descanso, um resquício de paz, mas o som do vizinho já chega bem antes de você. E junto com esse barulho, sempre vem a pergunta: por que as pessoas fazem tanto barulho? Hoje a gente fala sobre esse vizinho barulhento, mas no fundo falamos sobre limites, sobre silêncio e essa dificuldade moderna que as pessoas têm de não conseguir ficar em silêncio sem perturbar ninguém e ficar quietas com elas mesmas. Entre esse direito de existir e o dever de conviver, entre a liberdade de se expressar e a incapacidade de escutar, é preciso muito equilíbrio. Porque talvez o que nos incomoda nesse barulho não seja o volume ou só o volume, mas o que isso tenta calar dentro de nós. Por isso, fica comigo até o fim desse episódio, vamos tentar escutar um pouco melhor esse barulho. Todo mundo já passou por isso. Você chega em casa querendo um pouco de silêncio, ou pelo menos algum resquício de paz, uma tranquilidade. Ou aquele sábado de manhã, mas o som do vizinho já está lá bem antes de você acordar ou de você chegar em casa. Não é só alto, é algo invasivo, é algo que atravessa paredes, horários e limites. É um som, é o arrastar de móveis, são crianças correndo desesperadas a 1 hora da manhã, são barulhos e barulhos. E aí nasce uma pergunta misturada com raiva e impotência. Por que as pessoas fazem tanto barulho? Mas talvez essa pergunta esteja olhando só para a superfície do problema. O som alto raramente é só som. É uma presença forçada, é uma forma de ocupar o espaço do outro sem pedir licença. Na psicologia analítica, Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita profundamente nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. O barulho incomoda, claro que incomoda, mas ele toca algo além do ouvido. Ele toca na sensação de invasão, de não ter onde se recolher, aonde se esconder. Existe uma fantasia moderna de que o silêncio é luxo, que quem quer silêncio é chato, é antissocial ou rígido demais. A cultura do barulho transforma o incômodo em frescura. Se incomodou, o problema é seu. E assim, pouco a pouco, o limite deixa de ser coletivo e vira uma fraqueza individual. E é esse o país que tu vive. A filosofia já apontava esse conflito há muito tempo. Blaise Pascal dizia que toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: de não saberem permanecer em repouso num quarto. O barulho constante pode ser lido como uma fuga do silêncio, uma fuga do encontro consigo mesmo, uma fuga de pensamentos que aparecem quando o volume abaixa. O vizinho que liga o som alto nem sempre ele quer incomodar. Muitas vezes ele só quer se proteger do próprio vazio. O som preenche, ocupa, disfarça. Jung falava que evitamos o silêncio porque ele abre um espaço para conteúdos inconscientes que nós não estamos prontos para enfrentar. E esse barulho ele funciona como uma cortina psíquica, um analgésico. Tudo isso tem um custo muito alto. Quando o espaço sonoro ele é colonizado, o espaço interno também se torna raro, porque não há uma pausa, não há intervalo, não há um descanso real. A vida vira um fluxo contínuo de estímulos. E estímulo demais acaba anestesiando. Nietzsche observava que sem música a vida seria um erro. E essa é uma das frases mais bonitas e que eu mais gosto de Nietzsche. E para quem não sabe, Nietzsche também era músico. Se você procurar no YouTube, você consegue ver alguns artistas tocando a música de Nietzsche. É uma música um pouco depressiva,
Mas é uma música muito, muito bonita e um estado avançado ali de musicalidade. E ele falava justamente isso, que sem música a vida seria um erro. Mas hoje precisamos acrescentar algo. Sem silêncio, a música também perde o sentido. Esse excesso transforma a expressão em ruído, e ruído não comunica, apenas ocupa esse espaço que disfarça, que anestesia. E esse conflito com o vizinho, ele revela algo muito maior, revela uma dificuldade coletiva de lidar com limites. Onde termina o meu direito de existir, realmente começa o do outro? O barulho escancara essa fronteira borrada. Ele impõe presença onde deveria haver convivência. Talvez por isso o som alto provoque tanta fúria. E não é só pelo volume, é por essa mensagem implícita. O meu prazer importa mais do que o seu limite. E isso fere algo profundo na experiência humana de reconhecimento. A cultura do barulho não é só acústica, é uma cultura simbólica. Fala de um mundo que teme o silêncio porque o silêncio exige escuta. E escutar dá trabalho, principalmente escutar o outro. E escutar a si mesmo é um pesadelo. Talvez o incômodo com o vizinho seja também um convite. Não a aceitar o abuso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um convite a perceber o quanto precisamos defender esses espaços de silêncio para continuar inteiros. Ou seja, talvez seja o convite de praticarmos e desenvolvermos essa empatia, essa diplomacia de conversar com os nossos vizinhos e resolver essa situação. Ou de não aceitar abusos e nos impormos com um pouco mais de força dentro da legalidade. E principalmente é um convite para olharmos para dentro de nós e tentarmos entender por que nos sentimos invadidos, abusados, desrespeitados. O que dentro de nós não está aceitando desaforo? O que precisamos revisar e revisitar para parar de doer, para nos desenvolvermos? Eu fico por aqui, pessoal. Entre a ilusão de que o barulho é a expressão de liberdade e a ilusão que o silêncio é a ausência de vida. Continue se escutando.